Tudo bom, bando de loucos? Hoje nós estamos aqui num programa especial, mas muito especial mesmo. O Rodrigo é um joaquinense e ele esteve num evento que eu considero, né, um dos eventos mais importantes da história do Corinthians. Um dos mais importantes porque a gente não vai fazer aqui e falar que os outros títulos são maiores do que este, mas este simplesmente foi fantástico. Eu estou falando do Mundial em Tóquio e o Rodrigo é um corintiano que saiu de São Joaquim da Barra e foi até Tóquio, e ele vai nos contar essa história hoje. Além de ser joaquinense, ele é filho de Heitor Bombic. Heitor Bombic é um corintiano que no período de 77 vibrou junto com nós, né? Naqueles momentos o pai dele tinha um escritório aqui, né, de contabilidade, e eu trabalhava num dos escritórios de contabilidade, não do pai dele, mas num escritório de contabilidade, e a gente se reuniu para esse evento que foi, 77 foi magnífico. Então seu pai está na minha história de corintiano, nós participamos de momentos maravilhosos. E agora eu queria que você contasse para nós toda essa sua zaga aí até Tóquio. Essa saga aí. Primeiro, como você citou meu pai, né, sou corintiano graças a ele. Eu costumo falar que ele e sua geração são as dos corintianos de verdade mesmo, né, porque minha geração acostumou ver título, mas a do meu pai nasceu em 48 e o Corinthians teve o último título em 53, então quando ele tinha 5 anos, não comemorou muito. Sim. E foi voltar a comemorar em 77, que se não me engano ele tinha 27, 29 anos, alguma coisa assim. Então imagina, ele ficou dos 5 aos 29 sem título. Então esse é corintiano. E infelizmente ele veio a falecer, e quando a gente estava procurando as coisas dele, no fundo do guarda-roupa dele tinha um jornal do dia 9 de outubro de 77, isso é 1 mês e 3 dias depois de eu nascer, que o Corinthians tinha ganhado o título que tirou da fila. E ele guardava o jornal, então você vê como foi significativo para ele, né? E por isso também que você falou certo, às vezes o Mundial não é o mais importante, porque quem vai falar da importância de 77? Imagina, o pessoal não ganhava 23 anos e às vezes pode ter sido até mais importante que o Mundial, mas não vamos classificar aqui, todos são importantes, nós comemoramos todos, a gente comemora Corinthians contra o Mojimirim, a gente comemora. Eu citei no vídeo passado que nós fizemos lá com Franca basquete, até dominó. Isso aí, judô. Rodrigo, quando que você decidiu ir participar desse evento em Tóquio? Eu lembro bem que eu tinha uma brincadeira, assim, começou como uma brincadeira comigo, que eu falava assim, o Corinthians estava na Libertadores, passava das oitavas e eu já começava, se ganhar eu vou, e falava com meus amigos, né? E nesse ano de 2011, como ele foi passando, o Corinthians foi campeão invicto, né? Quando ele passou para a semi, com o Santos, aí eu comecei a falar isso todo dia, né? Eu falava, se ganhar eu vou e tal. Talvez preparando já o psicológico, né? E na hora, quando ganhou, eu lembro bem na avenida, né? Eu estava aqui em São Joaquim, fui para a avenida, encontrei meus amigos e no meio da comemoração eu repetia isso, né? Agora eu vou. E casou de, na época, eu estar solteiro, né? Eu era solteiro, sem filhos, sem muito compromisso, além de mim mesmo, já tinha meu trabalho e tal. Eu falei, é a hora mesmo chegou, tem que ir. Eu sabia do momento histórico, assim. É lógico, lá na euforia a gente acha que o Corinthians vai ser campeão todo ano, mas na verdade se a gente for analisar friamente, é difícil ir e é difícil ganhar, né? Então eu fico feliz que eu fiquei com esse negócio, repetindo isso e concretizei. Para você ter ideia, na quinta-feira o Corinthians foi campeão na quarta. Na quinta eu estava ligando em São Paulo atrás de agência. E aí o pessoal, não, nós vamos ter um pacote. Após a Libertadores. No dia seguinte. Aí o pessoal, não, nós estamos montando e tal. Na outra quinta, uma semana depois, eu estava com a viagem fechada.
para não ter jeito de pensar. De desistir. E até depois disso, eu cheguei a pensar, porque você fala assim, nossa, será que o time vendeu o Leandro Castan, que era um zagueiro muito bom na Libertadores, o Liedson saiu, participou de parte, veio o Guerreiro, a gente não conhecia, mal sabia que era melhor ainda que o Liedson, né? Mas o time desconfigurou um pouco e até o último jogo antes do Japão, a gente acabou perdendo para o nosso freguês do São Paulo, né? Então, assim, você não pode deixar para decidir depois, porque se você começa a achar que o time não está mais aí você não desiste. Então, ficou comprado. E você foi sozinho daqui de São Joaquim? Essa é uma boa pergunta, porque eu lancei no Facebook, né? Pessoal, eu vou e quero saber quem vai comigo, porque se você paga uma viagem sozinha, acaba que no quarto você consegue dividir a despesa, né, do hotel. Eu lancei no Facebook, um amigo meu de faculdade, que eu já não encontrava há alguns anos, ele estava morando em Londres, ele conseguiu um bom emprego na American Express de cartões e foi transferido para Londres. E ele me chamou e falou assim, Rodrigo, eu vim para Londres e virei Chelsea aqui. Aí eu falei, não, mas você vai torcer para... Eu sabia que ele era corintiano, né? Aí eu virei Chelsea aqui na Inglaterra, eu, não, mas você vai ser o quê lá? Ele, não, Corinthians, né? Eu sou Corinthians. Então, beleza. Então, mas é uma coisa engraçada, porque ele era corintiano e Chelsea. Mas nas comemorações, assim, não ficou nenhuma dúvida que ele é corintiano. E ele foi com você? Não, a gente se encontrou na semifinal. Toyota é a cidade. A gente se encontrou na porta do estádio da Semi. E aí voltando, que foi na terça-feira, né? Eu cheguei no Japão entre domingo e segunda, a Semi foi terça. E me fala uma coisa, e o embarque aqui? Foi muito legal, porque assim, uma semana antes o Corinthians tinha ido já para o Japão para se ambientar. E vocês vão lembrar, depois se quiser até recuperar imagens aí, Cumbica foi tomado, foi a coisa mais linda, assim, da torcida, as bandeiras, né, no embarque do time. E aí eu fui uma semana depois, uma ou duas, não lembro exatamente, mas quando eu fui tinha muita gente embarcando, era no sábado ali, na semana anterior, né, no sábado. E algumas coisas aconteceram, tem uma foto também que eu vou disponibilizar, do embarque dos equipamentos, a torcida embarcando bumbo, caixinha, porque a gente vê bandeira, a gente vê a comemoração do estádio, a gente não imagina a logística, né? E os caras estavam embarcando um bandeirão e de repente eles começaram a gritar no saguão, né? Abre, aquela confusão. Eles abriram a bandeira e cortaram ela no meio. Corta! E eu fiquei olhando aquilo, tirei foto também. Eles cortaram o bandeirão no meio para poder embarcar, porque ele dobrado não entrava, dava excesso. Então eles cortaram, bando de maluco, bando de louco. Cortou, imagino que lá no Japão tiveram que remendar. Com certeza. E outra coisa interessante, eu encontrei uma senhorinha, ela de chapéu, assim, bem simples, eu sentado do lado dela na sala de espera lá de embarque, e eu falei, então a senhora está indo, né? Ela, então eu vou todos os jogos do Corinthians, eu sou de São Carlos, eu pego o ônibus, vou no Pacaembu. Aí, inclusive a televisão quis ir lá fazer uma matéria, eu não fiz não, porque eu falei assim, eu vou todo jogo, vocês não vêm aqui falar comigo, esse não é mais importante, Corinthians é tudo importante. Ela falou? Falou. Aí eu peguei e falei, mas eu vi que ela tava com uma mochilinha pequena, eu falei, mas a senhora tá levando roupa de frio, porque lá vai estar frio, viu? Aí ela falou, eu tô levando umas roupas de ginástica para pôr por baixo e tal, acho que não vou passar frio. Pensei, meu Deus, né? Mas para mostrar que foi muita gente. De mamana caducando. De mamana caducando, todos os níveis sociais. Na minha excursão tinha gente muito rica, tinha gente muito simples.
e que é a representação da torcida do Corinthians. É o Corinthians. Verdadeiramente o Corinthians é o povo. Né? Todo tipo de pessoa, de crença, de etnia, de padrão de classe social, e que lá no meio é tudo a mesma coisa, é corintiano. E no avião, como foi o voo? Foi interessante, porque assim, o embarque para... O meu avião fazia escala em Nova York. Inclusive, um fato interessante. Eu pensava, né? Vai para Nova York, depois vai para Tóquio. A gente fica pensando no mapa que a gente está acostumado. Mas ele foi para Nova York e foi para Tóquio atravessando o Polo Norte. Deu a volta assim no globo. E foi muito interessante, né? Mas durante muitas horas eu só via gelo embaixo. E só tinha corintiano. Aí, voltando a falar do bandeirão, o cara que embarcou no meu avião, a bandeira. Porque quando o avião desceu na escala em Nova York, o avião encostou no chão, começou um timão e o avião é leve, né? O avião tremia e eles passaram o bandeirão. Passaram o bandeirão no chão. No chão. Na hora que desceu, né? Timão das janelinhas tremer. E pá, bandeirão. Então foi a maior festa, só tinha corintiano no povo. Um avião tem umas 400 pessoas, né? 450 e 450 corintianos. E você ficou em Tóquio mesmo? Sim, eu fiquei em Tóquio. Tem uma coisa para comentar, que antes dos corintianos irem, né, até o pessoal da embaixada japonesa e do Brasil, eles fizeram como um manual de bom comportamento, assim, porque tinha uma preocupação. O japonês, ele é muito reservado, ele em local público, ele não fica falando, por exemplo, você não pode falar no celular. Não é que não pode, não é de praxe, não é da cultura. Quando você fala no celular, você invade muito o espaço do outro. Imagina no metrô, você ficar falando no celular, a outra pessoa tem que ficar ouvindo o que você está falando, eles respeitam muito isso. Eles respeitam muito o próximo, a vida coletiva, porque lá a população por metro quadrado é muito pequeno, muito populoso o país. Então, e aí contava essas coisas. Olha, não pode falar no celular em público, não pode ficar gritando, né? E eu falava, meu Deus, como que vai ser? Como que vai ser? Mas foi uma grata surpresa assim, para todo mundo, que acho que o próprio corintiano, quando chegou, deu uma segurada, e o próprio japonês recebeu o corintiano com um pouco mais de alegria, e as coisas se encaixaram. Tem até uma história de Tóquio. Eu cheguei lá então saí o primeiro dia na segunda-feira, e a gente foi no bairro de eletrônicos lá, se não me engano chama Shibuya, mas eu posso estar enganado. Um bairro de eletrônicos que é como Santa Efigênia lá em São Paulo, né? E aí chegamos lá, tinha uns adesivos assim do Mundial, da FIFA, que ia estar tendo por aqueles dias e tal, mas nada muito que você notava que eles sabiam que a gente ia estar lá, mas você já via muito corintiano na rua, andando meio em bando mesmo, né? E isso foi na segunda. Fomos lá, conhecemos e tal. E meu celular quebrou, eu deixei ele cair, ele quebrou o vidro na quinta-feira. E na sexta eu tive que voltar, afinal era domingo, eu tive que voltar nesse lugar para ver a tela do meu celular. E o lugar estava completamente mudado, porque os comerciantes japoneses, eles perceberam a invasão. E aí era tudo do Corinthians. Por exemplo, eu encontrei um brasileiro numa loja que eu tinha passado, não tinha nada de brasileiro, de Corinthians, mas o cara estava com a camisa do Corinthians na porta da loja. Aí eu falei assim, nossa, você já trabalhava aqui? Ele falou, eu trabalhava, mas eu era estoquista. E aí o dono da loja falou assim, não, ó, já que você é brasileiro, você é corintiano, pega a camisa do Corinthians. Ele estava com uma camisa lá da Batavo, era a mesma que eu estava usando também. Vai lá pra frente chamar os clientes, né? Então, e tava mudada a avenida, assim, tinha bandeira do Corinthians para todo lado, não tinha tanto do Chelsea. Você via que é porque eles se adaptaram ao movimento, né? Foi um negócio interessante. E Tóquio, foi uma pena, por exemplo, a Olimpíada esse ano ter tido a pandemia, porque
A cidade é fantástica em limpeza, em beleza, sabe? O povo japonês também é muito educado, a gente tem muito a aprender com eles, né? E foi uma experiência muito boa. Eu tinha vontade de conhecer o Japão e isso me motivou aí também. Eu juntei o útil ao agradável. E o clima, a temperatura, frio? Estava muito frio? Tava frio, né? Mas, por exemplo, o jogo da Semi era numa cidade um pouco abaixo, Toyota, e tava bem mais frio naquele dia. E também, você tinha comentado a questão de fuso, a gente acabou que no final eu combinei com esse amigo de ir junto, mas depois eu encontrei outro amigo de Ribeirão que ia e a gente passeava, né? Ia conhecer a noitada em Tóquio, como eu falei, eu era solteiro, então não me preocupava muito que hora que eu estava dormindo, que hora que eu estava acordado também não, mas foi muito frio a semifinal, o jogo da semifinal foi muito tenso. O Corinthians ganhou de 1-0, mas vocês vão lembrar bem, foi um jogo truncado e tinha aquela tensão que até... Nós fizemos o gol no primeiro tempo, com 29 mais ou menos, né? E depois foi sofrimento, porque não rendia. O time meio que recuou e a gente tinha aquele negócio assim, eu pelo menos pedia muito isso, eu falava em oração assim, né? Não vamos perder a semi, sabe? Porque perder a final, o Santos tinha perdido um ano antes, né? De 4-0 em Barcelona. Então eu falava, se não ganhar a final, sabe? Vou ter participado, né? Eu acho que queria ganhar. O prêmio era ir à final. E não podia perder na semi que ia virar gozação. Então tinha esse peso, acho que até pro time, sabe? Com certeza. E teve uns times aí jogando nessa Atlético, Inter, né? Tem um outro aí também, né? O nosso amigo Palmeiras. Isso. Tem que pesar a camisa para chegar. Mas foi um jogo muito tenso, né? A gente lembra muito bem desse jogo porque era ali que ia se jogar nós para final ou não, né? Sim. E nesse jogo teve um fato interessante, eu encontrei um peruano, o cara tava com abrigo do Peru, né? Aí eu falei, Guerreiro, né? Brinquei alguma coisa, e ele falou assim pra mim, o Guerreiro vai dar o título pro Corinthians. Ele falou, no corredor do estádio ele falou assim, o Guerreiro vai dar o título pro Corinthians. Eu fico até arrepiado de lembrar. Ele é muito amado e respeitado lá no Peru. Eles gostam. O pessoal gosta muito eles dele. Gostam. Inclusive nós fizemos uma reportagem também com um rapaz de Ribeirão e ele tem uma camisa do Peru, ele é corintiano e tem uma camisa da seleção peruana representando aí o Guerreiro. Você tem alguma lembrancinha assim que você trouxe, algumas coisas para você, como se diz, para eternizar esse momento aí? A maior parte das coisas estão na cabeça e no coração, né? Mas eu trouxe algumas coisinhas simbólicas assim, fiz um quadrinho que eu deixo no meu quarto. Não. Depois nós vamos continuar. Tá bom. Você vai mostrar isso aí para nós na parte 2, tá bom? Porque agora nós vamos encerrar esse quadro, mas eu espero que vocês continuem conosco, porque a parte 2 é que vai nos mostrar realmente a importância da torcida do Corinthians em Tóquio, do Rodrigo lá com seus amigos, de todos nós aqui pulsando essa emoção todos juntos. No próximo vídeo, não percam, nós vamos mostrar a vocês a continuidade desse momento maravilhoso, né? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glória.